paz do Senhor, meus irmãos, saúde, paz e prosperidade da parte de Deus a todos os irmãos que estão nos acompanhando no Facebook, no YouTube, no Instagram. Que Deus abençoe fortemente a sua vida, a sua família, o seu ministério, a sua chamada. Que Deus possa estar sempre te abençoando. Amém? Gostaria nessa tarde de estar compartilhando com os irmãos uma palavra que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 a seguir. A Bíblia vai ressaltar sobre um pai que tinha 2 filhos. O mais novo chega até o pai e pede a sua parte na herança. Ao passar alguns dias, esse filho que pediu a sua herança, ele resolve ir embora. Você poderia estar se perguntando por que esse pai não contendeu com esse filho, por que esse pai ele não prendeu o filho, não segurou o filho. Porque o pregador fala algo interessante sobre essa parábola. Ele chega até a comentar que quem ama não prende, não segura, quem ama deixa ir. Só que, às vezes, nós vamos adotar pessoas como filho na fé, vamos educar essa pessoa, vamos instruir essa pessoa, vamos discipular essa pessoa, mas vai chegar um momento na nossa vida que essa pessoa que nós discipulamos, que adotamos como filho na fé, vai chegar um momento que ela vai ter que ir embora. E nós temos que aprender a nos lidar com a ausência de pessoas que nós amamos, seja pai, seja filho, seja mãe, seja primo, seja avó. Nós temos que aprender a nos lidar com essas ausências, porque um dia essas pessoas precisarão ir. E talvez essas pessoas vão crescer mais espiritualmente ou vai regredir. Mas o importante é que quando essas pessoas forem, nós temos que aprender a nos lidar com essas ausências de pessoas que esteve sempre ao nosso lado. Porque vai vir pessoas na nossa vida que vai vir para nos ajudar a ressaltar a nossa fé, o nosso ato espiritual, e vão embora. Só que esse jovem, ele decide ir embora com a metade, ou com a sua parte, melhor dizendo, com a sua parte da herança. A Bíblia vai ressaltar que ele gasta todos os bens que ele tem. E quando ele gasta todos os bens, ele não vê outra medida a não ser arrumar um trabalho. O trabalho que ele arruma é apacentar porcos. A Bíblia diz que ele passa uma escassez tão grande que ele deseja alimentar-se com a lavagem, com o alimento dos porcos. Mas a Bíblia vai ressaltar que ele vai pensar, premeditar na sua mente em retornar para a casa de seu pai. Sabe, eu já ressaltei isso em reflexões passadas e eu quero ressaltar de novo. Todas as vezes que nós tomamos decisões erradas, consequências muito terríveis vai vir sobre nossa vida. Então, para nós tomarmos uma decisão, é necessário nós meditar, pensar, tomar essa decisão com clareza e com prudência. Esse jovem, ele pediu a sua parte, ele foi embora e ele se viu agora numa situação, sabe, de escassez e de miséria. E naquele momento ele pensa em retornar. Só que consigo mesmo ele vai pensar, até mesmo chegar a dizer a seu pai que não é digno mais de ser chamado como filho. Mas se você for entender o texto não vai dizer que o pai virou as costas. O texto não vai dizer que o pai discutiu com o filho, não. O texto vai dizer que o pai está à espera do filho. Mas para que o filho venha se retornar ao pai, à casa do pai, ele primeiro precisa se perdoar. Muitas vezes nós carregamos um fardo muito pesado sobre nossas costas. Porque nós mesmos, às vezes, não conseguimos nos perdoar por algo de errado que nós fizemos, por uma decisão errada que nós tomamos, sabe? Por ter feito coisas que não era para ser feita. E diante dessa situação, nós vemos muitas pessoas aí morando e vivendo, sabe? Em abrigos, muitas vezes em rodoviárias, muitas vezes em pontos de ônibus, muitas vezes dormindo nas ruas, porque tomaram decisões erradas e muitas vezes a família o rejeitou
ou ele tomou uma decisão errada que ele mesmo começa a se cobrar a ponto dele mesmo se sentir agoniado, angustiado dentro do seu coração. Mas entenda uma coisa, ainda há esperança para você. Você que muitas vezes saiu da casa do seu pai e que tem anos que você não vê mais seu pai, a sua mãe, a sua família. Volte, tem uma família que te ama. Tem alguém que está de braços abertos, tem alguém que está esperando você, que está à tua procura. Não se deixe levar para a escassez desse mundo. Existe uma família que está de braços abertos por você. Talvez já até apregou cartazes, sabe? Já pediu ajuda e você está se escondendo. Não importa a situação que você fez ou que você, sabe, está vivendo. Talvez você pode dizer, evangelista Moisés, mas a minha situação é crítica. A minha situação é difícil. Você precisa se perdoar primeiro. Aquele jovem, ele se perdoa porque ele tem a atitude de retornar à casa do seu pai. E quando ele retorna à casa do pai, o pai vê ele ao longo ou no caminho, o seu pai vem correndo e abraça aquele jovem. Ele fala, pai, eu não sou digno de ser chamado como teu filho. Mas quando ele fala isso, quando ele traz todo aquele discurso de arrependimento a seu pai, o pai pega o melhor novil cevado, a melhor novilha cevada, mata, faz um churrasco, pega a melhor verte, coloca sobre ele, ele veste aquela verte. O melhor calçado, o anel no dedo, e ali eles vão confraternizar. Ainda existe esperança para você. Jesus Cristo está te esperando, está te guardando, não importa a situação que você está vivendo. A Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 7 que ninguém tem essa autoridade para te julgar. Jesus Cristo hoje ele é teu advogado. E se Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário por você não te julga, eu também, quem sou eu para te julgar? Existe alguém que está te esperando e esse alguém é Jesus Cristo. Você que saiu da sua casa, do meio dos teus parentes há muitos anos, 15 anos, 10 anos, 8 anos que não vê mais seu pai. Vai, faça uma visita para ele, dê um abraço nele. Participa de um Natal junto, participa de um almoço toda a família reunida. Você que abandonou a situação, está vivendo no laço de prostituição, está vivendo no laço de lascívia, volte para Jesus Cristo. Volte para a casa do Pai. Jesus Cristo, Ele está à te espera. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Fique com Deus. Continue nos acompanhando no Facebook, no Instagram. Que Deus tem uma palavra toda semana poderosa para a tua vida. Amém? Fique com Deus. Um forte abraço. Até a próxima.